participantes aqui na nossa sala, já agradecendo de antemão, né, a todos que se inscreveram, a todos que aderiram, né, a este projeto. E então para nós é motivo de muita alegria, né, sempre poder reunir forças para discutir temas importantes aí das ciências criminais, né? Nesse caso aqui do processo penal voltado então ao Tribunal do Júri. Então, acho que está gravando aqui, Bruno. Eu passo a palavra, Pedro, se tu quiser trazer algumas informações, fica à vontade, e aí a gente vai fazendo aqui um bate-papo. Claro, claro. Boa tarde de novo a todos. A gente está aqui, então, hoje, né, para falar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, esse evento que a gente programou, a ideia encabeçada pelo Bruno Robson, que a gente abraçou também, e alguns esclarecimentos, né, a questão aí do calendário, a gente resolveu fazer esse card aí, essa imagem de abertura, justamente para deixar claro, pessoal, nosso evento é a semana inteira, tá? O pessoal já veio me perguntar a questão de horário, né, que a gente teve um probleminha com questão dos envios programados dos e-mails, né, dos links que dizia 6 horas. Hoje a gente começa, então, essa conversa um pouquinho antes. As palestras são, então, de segunda a sexta, todos os dias às 6 horas. A gente vai ter hoje a palavra do promotor Luciano Vaccaro, vai nos trazer um pouquinho aí da experiência dele também, qual é a visão do Ministério Público sobre esse instituto, né, tão importante do Tribunal do Júri, com suas peculiaridades e controvérsias. Amanhã a gente tem a palavra, então, da doutora Milene Fraz-Dalbó. Ela foi juíza titular do Tribunal do Júri aqui de Caxias do Sul por mais de 10 anos, e sendo presidente do tribunal com casos bem rumorosos, né? Desde lá do episódio do Farenzeno, lá da Miss Itália, tanto quanto aquele episódio dos meninos e do empresário, né? Então ela presidiu aí casos de rumor, e que ela pode nos contar bastante como é que funciona isso. Quarta-feira, sim, é feriado, mas nós estaremos aqui ainda às 6 horas da tarde, né, para falar com o meu sócio, Diogo Boff, advogado também, atuante do Tribunal do Júri, para trazer a experiência dele como advogado aí nesse tempo todo. Quinta-feira a gente vai ter a professora da casa para falar, a professora Valneide, para falar sobre a oratória, sobre toda a parte técnica que o advogado precisa, que o promotor precisa para atuar no júri, né? E sexta-feira, então, o Jader Marques, para fechar aí, acho que o Jader Marques, ele dispensa comentários e explicações de quem que é, né, e também a importância que ele tem para o júri, principalmente no que a gente vai se referir aí dos advogados gaúchos, né. E a ideia da gente trazer essas 5 pessoas para conversar com a gente sobre o Tribunal do Júri é para vocês saírem da caixa, saírem das nossas aulas, né, simplesmente, de processo penal, mas também ver um pouco da prática e ver do entendimento dessas pessoas têm, né, desses profissionais têm, junto com a defesa, com a acusação, e também com a presidência do tribunal, né, com a presidência do plenário em si, né, o que a gente precisa de técnica, o que a gente precisa de argumentação, o que a gente precisa para tudo isso. E daí a gente pula uma semana e eu e o Robson a gente volta no dia 8 e no dia 15, então, conforme mostra o calendário ao lado, para falar sobre a parte mais teórica, né, Robson, para falar um pouquinho mais sobre procedimento, falar um pouquinho sobre regrinha, né, tentando apresentar aí como é que funciona pela lei, né, pela lei, jurisprudência, e o que os tribunais têm entendido sobre o júri. Dia 8 e dia 15, então, de junho, a gente continua, depois dessa semana inteira, a gente continua lá, mesmo horário, das 6 às 7, né, para falar sobre júri de novo, e trazer um pouco mais a parte teórica disso. E tudo isso, a gente não para por aqui, a gente traz isso para vocês, justamente, para ter uma ideia de alavancar coisas um pouco, com um pouco de esperança para o semestre que vem. Eu acho que o Bruno pode explicar um pouquinho mais
a ideia que a gente tem para o segundo semestre e que vocês vão ter em primeira mão o projeto. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação especial aí, meus colegas e queridos amigos, professor Robson, professor Pedro. Como eles já disseram, esse projeto de Tribunal do Júri, que inicia hoje, é um pontapé inicial para um projeto um pouco maior, que a gente pretende desenvolver de maneira continuada dentro da extensão do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Então, a nossa ideia inicial foi introduzir vocês à temática, né, o corpo discente, trazendo profissionais que deem conta dos múltiplos olhares que se pode ter sobre o júri, né, para que vocês tivessem uma capacitação a respeito desse instituto, desse procedimento, dessas ferramentas que que a gente está lidando quando a gente fala de Tribunal do Júri. E tudo isso para iniciarmos e podermos pensar a partir do próximo semestre num projeto de júri simulado dentro da instituição, com a formação de alguns grupos, né, para que a gente possa estudar alguns casos fictícios, né, criar esses coletivos e introduzir vocês, né, dentro de alguns eventos específicos que vocês possam participar, tá? Claro, a gente vai fazer um processo seletivo a respeito desse projeto no futuro, não é todo mundo que precisa participar, somente os interessados que vão querer participar desse júri simulado, tá? Mas a gente vai tentar institucionalizar, digamos assim, essa questão de extensão dentro do curso do Direito, aí aplicável para todos os campi da Universidade de Caxias do Sul, tá? Então, todos são muito bem-vindos, né? Quem quiser, é uma experiência muito interessante, né, para sua formação acadêmica e para o seu futuro profissional, caso tenham interesse em seguir na vida profissional na área criminal, né, seja na advocacia, seja, né, na acusação, entre outras profissões, né. Eu acho que é uma experiência muito rica e muito válida e que contribuiria muito com a formação de vocês, tá? Então, esse, de novo, é o start. A gente vai seguir divulgando os próximos eventos ao longo do ano e esperamos que tenhamos vida longa e sucesso, né? Agradeço aí ao Pedro e ao Robson novamente por me apoiarem, né, e ajudarem na construção desse projeto de forma coletiva, como tem que ser os projetos de extensão. Obrigado aí, meus queridos amigos. Valeu, Bruno. Valeu, Pedro. De certa forma, também, Bruno, é importante nós, só para fazermos o registro, já que estamos aqui com, né, quase 100 colegas aqui participando, de que nas quintas-feiras nós também temos o projeto do bate-papo criminal, tá, pessoal? Então, toda quinta-feira, das 18 às 19, ocorre encontros semanais para que possamos também discutir temas afins, né, relacionado aqui às ciências criminais. Estão todos convidados, são atividades gratuitas, basta que vocês se inscrevam apenas no site de extensão ali da universidade, para palestra, enfim, para que daí vocês também possam vir a receber a certificação de hora-atividade do evento, tá bom? Então, fica aqui esse convite para que vocês possam aí também acompanhar, né, estes encontros que vêm sendo realizados já desde o ano passado e sempre movimenta também boas discussões aí para quem gosta, né, de estudar um pouquinho mais aí o direito penal, o processo, né, a criminologia, perfeito? E, de fato, a ideia, como o Bruno frisou, é para o próximo semestre que nós possamos viabilizar a realização do júri simulado, contando já com a adesão de vocês. Então, a ideia é que nós possamos fazer essas oficinas, né, preparatórias de aperfeiçoamento no mês que vem, no mês de junho, como o Pedro
registrou ali, ocasião em que faremos, então, uma abordagem, uma apresentação do procedimento do Tribunal do Júri, tá? Tanto da primeira como da segunda fase. Então, a ideia depois é justamente que esse projeto ele possa ser implementado de forma contínua, e assim a gente consegue trazer aqui também uma contribuição a essa formação aí para muitos, né, que depois poderão estar atuando nesse segmento, nessa área. Nós estamos aqui, então, no aguardo apenas. Aqui o doutor Luciano já está aqui acompanhando conosco aqui no chat, tá? E aí, então, eu só queria ver se temos a presença aqui também da Valesca. Professora Valesca, se está conosco aqui, ainda não. Doutor Luciano, tudo bem? Acho que só seu microfone aí está desligado. Oi. Tudo Boa bem? tarde. Boa Tudo tarde, bem? boa tarde. Como é Tudo que tá, bem? doutor Robson? Tudo bem? Tudo bem, doutor Certo? Luciano. Tudo bem. É uma satisfação poder reencontrá-lo mais uma vez. A última vez que tive a oportunidade de estar com o senhor foi no campus de Nova Prata, por ocasião da Semana do Ministério Público. Agora, só não me lembro se foi em 2019, acho que sim, 2019. Acho que foi 2018, 2018, por aí. quem sabe? Minha memória já não me permite. Mas na ocasião nós tivemos uma fala do doutor Luciano sobre o crime organizado, algumas observações ali acerca também da Operação Lava Jato, salvo engano. Isso, exatamente. E foi muito proveitosa ali aquela semana. E de lá para cá, então, acabou que muita coisa aconteceu e estamos nós aqui no desafio da docência, também desafio profissional, de levar adiante essas importantes discussões, reflexões, e agora de forma síncrona, né, de forma digital, presencial. Eu queria, doutor Luciano, lhe agradecer mais uma vez aqui pela sua adesão ao convite de estar aqui na Universidade de Caxias do Sul, dizer que a sua atuação é sempre muito destacada na sua área, na área do Ministério Público, e eu tomei aqui algumas informações, antes de iniciarmos, então, aqui a nossa atividade, para que todos os colegas também possam saber um pouquinho da formação aqui do doutor Luciano. Eu digo, então, que o doutor Luciano Vaccaro é promotor de justiça, atuando na promotoria do júri de Porto Alegre, na 11ª promotoria do júri, e também desempenha o cargo de coordenador do Centro de Apoio Criminal e de Segurança Pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E está, então, aí, sempre quando a gente acompanha algum evento na área criminal, o doutor Luciano está envolvido. E nós encaminhamos, então, ao doutor Luciano um convite para fazer aqui uma participação nesse que é o primeiro projeto, né, da Universidade sobre o Tribunal do Júri, e que hoje, na abertura, tratará, então, da atuação do Ministério Público, né, a atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri. A sua contribuição durante todo esse tempo, né, de atuação profissional, e esperamos, então, a partir desta sua fala, também desenvolver aí outras reflexões importantes nessa área. Eu quero já agradecer mais uma vez aqui a presença do professor Pedro e do professor Bruno, tá, que são companheiros aqui na coordenação do projeto. Também registrar aqui que estamos com 120
17 pessoas aqui na nossa sala, e dizer que esses projetos de extensão que a universidade vem desenvolvendo, eles têm como propósito maior, de alguma forma, fomentar, né, o aperfeiçoamento, a discussão do direito, né, de forma comunitária, de forma compartilhada, especialmente nesse momento em que estamos, né, fora, sob o ponto de vista físico, né, da universidade, e que isso não vem nos impedindo de estudar, de levar os projetos, né, profissionais adiante, à frente. Então, agradecer a todos que se inscreveram, aqueles que estão participando, e eu já, então, antes de passar a palavra ao doutor Luciano, passo a palavra aqui ao professor Pedro para suas considerações. Boa tarde de novo, boa tarde ao restante colega também, né, Luciano Vaccaro, doutor, aos professores Bruno de novo, Robson, acho que é com grande satisfação que a gente recebe hoje o doutor para falar um pouco da visão, né, eu sou professor de processo penal, mas também sou advogado nas horas vagas, a gente às vezes tem algumas discordâncias, mas também concordâncias, né, e é sempre bom ouvir a palavra do Ministério Público, ainda mais do doutor Luciano, que tem aí uma representatividade e uma atuação muito forte, tanto no tribunal quanto também na instituição. Eu acho que hoje vai ser uma boa troca de informações e de experiência, doutor. Então, saúdo também, e não sei se o Bruno quer dar alguma palavra também, dar uma abertura. Boa tarde de novo a todos, saudação especial ao nosso palestrante de hoje, Dr. Luciano Vaccaro, seja muito bem-vindo à nossa instituição, né? As portas da UX estão sempre abertas, né? Tenho certeza que vai ser um final de tarde muito proveitoso para todos que estão assistindo, né? Então, só queria, né, deixar aí registrado as saudações, cumprimentar todos que estão participando, agradecer pela participação nesse projeto, né? E sem maiores delongas, eu já passo a palavra para o doutor Luciano, né, porque ele que é a estrela da noite e que a gente veio escutar. Muito obrigado a todos, a palavra é tua, doutor. Bom, qual é o tempo que eu tenho antes de... Em torno de 45 minutos, doutor Luciano. Tá? 45 minutos. A nossa atividade, ela tem como tempo de duração 1 hora, das 18 às 19. A nossa ideia depois, no final, é abrir um espaço aí para eventual participação e questionamento do pessoal, tá? Sabe como é que é passar a palavra para promotor de júri, né? Não é fácil. Mínimo 1h30 para debate, né? Não, mas tudo bem, eu quero desejar uma boa tarde, início de noite aí para todos, agradecer muito especialmente o convite que a mim foi formulado, né, pelo professor Robson de Vargas. Um abraço, uma satisfação revê-lo, sempre muito bom os contatos que tivemos, né? Aos professores, então, Pedro Francisco e Bruno Rigon, uma satisfação também, meu agradecimento à Universidade de Caxias do Sul, esse projeto, né, da Faculdade de Direito, projeto de extensão, acusação e defesa no Tribunal do Júri. Muito bom propiciar aos estudantes, né, esse tipo de abordagem, esse tipo de aprendizado, as experiências práticas de cada profissional, né, no Tribunal do Júri, isso sempre é muito, muito importante. E, na verdade, confesso aqui para os senhores que eu também, quando na universidade, né, quando fazia a minha graduação, me decidi por fazer um concurso de promotor do Ministério Público e ser promotor de justiça justamente por atividades iguais a essas, né, em que despertava no aluno, independentemente da atividade do profissional, mas essas várias atuações que o direito permite, né, dentro do campo do Tribunal do Júri, seja Ministério Público, defesa, o papel do juiz também, né? Evidentemente que o papel do réu ninguém vai querer, né, ter como exemplo, me permitam uma brincadeira, mas o papel dos profissionais, ele é importante justamente para que o estudante possa, dali, extrair um norte, aquilo que deseja fazer. Então,
parabéns pela iniciativa e agradeço especialmente, né, a oportunidade que a UX me dá aí para falar sobre o Tribunal do Júri. Eu tenho, nos últimos anos, me dedicado muito ao tema da lavagem de dinheiro e do crime organizado. Este tem sido o objeto das minhas palestras, enfim, das minhas falas, oportunidades de atuação, porque esse tema da lavagem de dinheiro e do crime organizado é objeto da minha tese de doutorado, né? Então, eu fiz meu doutorado já lá, muitos anos atrás, de 2001 a 2003, eu fiquei por 2 anos, então, na Espanha, fazendo meu doutorado lá, né? Estudando a realidade da lavagem de dinheiro do crime organizado lá, para tentar depois, então, nesses anos já que se segue, implementar aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul a difusão desse conhecimento e o trabalho nessa área do crime organizado da lavagem de dinheiro, que tem dado frutos aí para a sociedade gaúcha, haja vista aí as operações de combate ao crime organizado e lavagem, tanto da Polícia Civil como do Ministério Público, né, que se irmanam aí para combater as facções, o crime organizado no território gaúcho. E também um tema que é o do presente evento, né, Tribunal do Júri, é um tema sempre muito caro ao Ministério Público, ao promotor de justiça, né? Essa é talvez a nossa atribuição primordial, diria eu, né? A nossa vocação enquanto instituição sempre foi a defesa da sociedade no plenário do Tribunal do Júri, né? A defesa da sociedade enquanto a busca da efetivação da justiça, a busca do cumprimento da lei, a busca de dar a cada um o que é seu naquilo que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, naquilo que diz respeito, então, aos crimes de competência do Tribunal do Júri, né? Então, a possibilidade que me dão hoje de falar também sobre o Tribunal do Júri, né? A UX me dá em 2 oportunidades com as quais eu tive contato com essa universidade. Primeiro, então, lá no campo de Nova Prata e agora no campo sede, né, da UX em Caxias do Sul, é falar sobre as minhas 2 grandes paixões, né? Primeiro, a do Tribunal do Júri, que é aquela vocação inicial nossa, que hoje se concretiza, e lá atrás, em Nova Prata, sobre a lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí aos senhores. Bom, sobre o Tribunal do Júri, eu procurei entender o que era esse projeto de extensão a partir da atuação prática no plenário do Tribunal do Júri, né? Não é o estudo lá da matéria penal dos crimes dolosos contra a vida, nem do rito processual do Tribunal do Júri, mas sim a atividade prática, né, na tribuna, no plenário do Tribunal do Júri, o papel do Ministério Público, né? Nós não conversamos muito, mas me parece que é isso, né, professor Robson? É a atuação nossa no plenário. Bom, eu vou tentar fazer, então, essa abordagem prática, né, da experiência que nós já temos ao longo de 22 anos de exercício da carreira do Ministério Público. Eu estou na instituição há 22 anos, sempre trabalhei com o plenário do Tribunal do Júri, nas promotorias pelas quais eu passei, né? Minha promotoria inicial foi Getúlio Vargas, lá na região do Alto Uruguai. Depois atuei em Erechim, já na comarca intermediária, também na região do Alto Uruguai, em ambas, só no Tribunal do Júri, trabalhando com direito penal, com o Tribunal do Júri. Tive nessa oportunidade a condição de, por 14 anos, dar aula na graduação da universidade lá da região, em direito penal. E agora em Porto Alegre, já estou em Porto Alegre desde 2013, na última instância, então, da nossa carreira, comarca de instância final, juntamente com Caxias do Sul, que também é instância final, né? E aqui em Porto Alegre eu estou, então,
no 11º cargo de promotor de justiça que atua perante o plenário do Tribunal do Júri. Nesses momentos de pandemia em que vivemos, né, que a tecnologia nos propicia esse contato aí à distância, eu falando aqui do meu gabinete em Porto Alegre com vocês, e a maioria, creio que todos em casa, né, nas suas residências ou locais de trabalho, enfim, participando, mas não na sede da universidade, nós vivenciamos um período delicado para o Tribunal do Júri, né? Nós, aqui em Porto Alegre, desde o início da pandemia, praticamente não tivemos mais sessões plenárias do Tribunal do Júri. Me parece que os trabalhos, irão retomar agora em junho. Eu já terei 5 julgamentos no mês de junho, né? 5 plenários do Tribunal do Júri no mês de junho, e aí nós vamos, aos poucos, Deus queira, voltar à nossa nova normalidade, né, nesses tempos de pandemia. Mas temos feito audiências desta forma também. Isto tem sido bom, né, para a utilização desses recursos tecnológicos aí para os processos criminais, né? Acho que essa também, assim como para a universidade, para as aulas, acho que tendemos aí no futuro a ter um sistema misto, né, de aulas presenciais e à distância. Eu tenho dado aula em pós-graduação, aí nas outras atividades que eu me dedico também desta forma, e tenho achado maravilhoso, né, poder falar daqui ao vivo para qualquer lugar do país, né, tem sido fantástico. Para as audiências isso tem acontecido, mas para plenário é praticamente impossível se fazer um plenário desta forma virtual, né? Nós precisamos ainda nos encontrar num espaço para poder explicar aos jurados, né, representantes da sociedade, a nossa tese acusatória, ou de absolvição, ou de desclassificação, enfim, aquela que for. Falando um pouco e começando já a falar sobre a questão do plenário do Tribunal do Júri, né? Me parece que, na sequência dos trabalhos, haverá a fala da juíza, né? Acho que amanhã, se não me engano, e que provavelmente falará mais sobre a organização da pauta, né? A organização do plenário, a organização dos trabalhos, com o sorteio dos jurados, né? Com a organização da pauta. Então, eu não vou entrar muito nesta temática, vou procurar, então, me pautar pelo papel do promotor, então, durante os trabalhos do plenário do Tribunal do Júri. Bom, eu preciso começar falando do papel do Ministério Público no sistema, né? Qual é o papel do Ministério Público no sistema de justiça criminal? O que nós fazemos, né? Para quem presta trabalho, seu trabalho, o Ministério Público? Nós somos uma instituição de Estado, né? Não somos um dos poderes do Estado, como sabemos, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, mas nós somos uma instituição de Estado prevista na Constituição Federal, né? No artigo 127 da Constituição Federal, que ali estabelece a razão de ser do Ministério Público, né? E, segundo o artigo 127, o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Então, este papel de defesa da ordem jurídica é o norte da atuação do Ministério Público. Nós somos os defensores da lei, né? Não só os fiscais da lei, quando atuamos como fiscal da lei, né, na interpretação da ordem jurídica e na nossa atuação, mas também quando somos partes no processo, como é o caso do processo criminal, em que nós somos a parte acusadora dentro do sistema processual vigente. Então, nós atuamos como parte, sim, mas nunca deixamos de ser fiscais da lei. Nunca deixamos de ser, então, os protetores
da ordem jurídica. E o que significa isso, ser protetor da ordem jurídica? Evidentemente que, diante de um crime cometido, como no caso ou nos casos dos crimes dolosos contra a vida, de competência do tribunal do júri, nós somos os defensores da ordem jurídica violada. Qual é a ordem jurídica violada? Aquela que trata dos crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O crime de homicídio, o crime de infanticídio, o crime de participação, auxílio ao suicídio, ou instigação ao suicídio, e o crime de aborto. Então, nós temos 4 crimes que são os crimes de competência do tribunal do júri. E o papel do Ministério Público é este, defensor da ordem jurídica. Todo aquele que violar estes dispositivos de lei receberá atenção do Ministério Público, promovendo a ação penal a partir de uma investigação própria ou a partir do inquérito policial instaurado pelo delegado de polícia, pela Polícia Civil, um inquérito policial que aponte a autoria do crime e demonstre a materialidade desse crime, o Ministério Público, então, promoverá a ação penal para buscar resgatar esta ordem jurídica violada. Então, esse é o papel do Ministério Público, né? O defensor da sociedade, protegendo a sociedade diante de uma violação à ordem jurídica. Então, este é o nosso papel. No plenário do júri propriamente, então, nós já estamos numa segunda fase do processo penal, né, em que chegamos no dia do julgamento, chegamos no dia do plenário do tribunal do júri. Qual é o papel do Ministério Público neste dia? O papel do Ministério Público nesse dia, do plenário do tribunal do júri, é trabalhar para defender esta ordem jurídica. Isto é, o que significa defender esta ordem jurídica? Promover a acusação, se isso for o necessário, ou até mesmo, não que isto não aconteça, não é raro de acontecer, pedindo a absolvição, se entender o promotor de justiça que aquele réu que ali está não é o autor do crime, ou alguma excludente, enfim, promover a absolvição se por algum motivo aquele sujeito que está sendo posto em julgamento não deva ser responsabilizado por este ato, né? Então, nosso papel como defensor da ordem jurídica é buscar dar as consequências jurídicas aos atos praticados por aquele que está ali diante dos jurados, né, na condição de réu para ser julgado. Então, o que eu quero dizer com isso? O Ministério Público, o promotor de justiça, tem a total liberdade, vamos dizer assim, para, no caso concreto posto em julgamento, atuar de acordo com a sua consciência dos fatos, da análise, do estudo realizado, buscar o seu convencimento da consequência jurídica daquele caso posto em julgamento. Se é caso de condenação, lutar bravamente para que a condenação seja a decisão que venha a ser tomada pelos jurados. Se entender que ali não há prova suficiente, também, da mesma forma, por convicção, por coerência, não violando a sua consciência, assim postular aos jurados, né, pelo caso, pela absolvição, se for o caso. Ou ainda, se entender que aquele processo, embora tenha chegado ao plenário do tribunal do júri como um crime doloso contra a vida, se do seu convencimento ele entender que não se trata de um crime doloso contra a vida, mas um outro crime, seja uma lesão corporal, seja um latrocínio, né? Crimes que também são contra a pessoa, embora não contra a vida, nesta convicção, então, formada a partir da análise do processo, poderá o Ministério Público em plenário pedir a desclassificação. Então, são as formas possíveis de atuação do Ministério Público.
Mas como é que nós vamos fazer isso, né? Eu preciso contar um pouquinho para vocês como é que eu me organizo para enfrentar o plenário no final do júri. Não sei, professor Robson, se vocês aí na UX têm aquele júri simulado, se fazem o júri simulado. Eu estou falando aqui para 142 pessoas conectadas, né? Não sei, provavelmente mais de uma turma, vários semestres aí, vários níveis, né? Isso, vários semestres, né? Isso aí. Não sei se alguém aqui já fez o júri simulado ou não, né? Mas nós temos que, no dia do julgamento, fazer uma preparação para que consigamos, então, enfrentar esse dia do julgamento, né? E isso o júri simulado ensina na faculdade, né? Como se preparar, mas é uma experiência. No estudo para concurso até não se tem isso, né? A gente vai aprendendo fazendo, não tem outra forma, né? A gente tem que ir fazendo, aprende, assume, toma posse como promotor de justiça. Eu tomei posse, dali 15 dias já estava fazendo meu primeiro plenário, então a gente vai aprendendo conforme for, né? Andando. Mas, especificamente para o dia, não vou aqui entrar em teses jurídicas, em frases de efeito, não, vou fazer didaticamente aquilo como eu me organizo para enfrentar o plenário, né? Bom, nós temos um caso, né? Nós temos uma denúncia, um processo penal que denuncia alguém pela prática de um crime contra a vida. Vamos trabalhar aqui com o principal dos crimes contra a vida, que é o crime de homicídio, né? Então, temos alguém, o Ministério Público denunciou alguém por um crime de homicídio, né? Um fulano matou Beltrano. Houve a pronúncia, precluiu esta fase, estamos prontos para julgamento. Tá? Como é que eu vou me preparar para fazer a acusação, para sustentar a acusação? Se é um réu só, nós temos 1h30 para falar, depois fala a defesa, passo seguinte, a oportunidade da réplica, por mais 1 hora, havendo réplica, tem a tréplica também por mais 1 hora. E nós vamos aí, então, em 1h30, mais 1 hora, um total de 2h30. Claro que em casos de repercussão pode ser, por acordo entre as partes, pode se prolongar esse tempo, né, se pactuar até um tempo maior, se houver necessidade, né? Mas, enfim, nós temos 1h30 mais 1 para explicar para os jurados, que são leigos, são juízes leigos, escolhidos como representantes da sociedade para dar um veredicto ao caso. Como é que nós vamos, então, explicar uma situação, um caso, por 1h30 mais 1? Veja, às vezes, processos que se arrastam por 4 anos, 5 anos, 10 anos. Semana passada eu estava atuando num caso em que a morte foi em 2000. Nós estamos em 2021 e não houve o julgamento ainda, né? Então, nós temos ali uma vida dentro de um processo. A vida do processo, mas que envolve também a vida de alguém que foi morto ou se tentou matar, né, na tentativa, e a vida também do réu que está ali pendente desse julgamento há tanto tempo e a liberdade dele, né? Então, nós temos que analisar e refletir muito bem o caso, né? Compreender qual é o fato que está sendo posto em julgamento, compreender quais são as provas que temos no processo, né? Lembrando que no tribunal do júri, a exceção, como exceção a toda regra processual, né, professor Pedro? No tribunal do júri, nós podemos obter uma condenação tão somente com a prova produzida no inquérito policial. Ao contrário dos demais casos da justiça criminal em que nós temos que ter a prova judicializada, salvo aquelas irrepetíveis, obviamente, né?
Aquela que é irrepetível, ela foi produzida na fase policial, é irrepetível, não tem como se repetir, portanto, na fase judicializada. Mas nós podemos ter uma prova policial que poderia ou não ter sido repetido em juízo, enfim, mas que com base só nessa prova produzida no inquérito policial, nós poderemos ter uma condenação no tribunal do júri. Por isso que se diz que no processo do júri se julga de capa a capa, não interessa o que tem lá dentro, onde foi produzido, se na polícia ou em juízo. Levado ao processo, tudo aquilo que está dentro de capa a capa serve para uma condenação. Então, como é que eu me organizo para fazer o estudo de um processo do tribunal do júri? Eu tenho aqui um processo do tribunal do júri. 2 volumes, já é a minha cópia aqui, um processo que eu vou atuar, meu júri aqui, ó, dia 10 de junho, é o meu plenário do tribunal do júri, este é o processo. 2 volumes, eu estou começando a me preparar para estudá-lo, né? Como é que eu vou fazer esse estudo? Eu vou pegar esse processo e vou ler 3 vezes o processo. Essa é a minha didática. Eu vou estudar ele 3 vezes. A primeira leitura que eu farei será uma leitura descompromissada. Eu vou ler o processo, como eu leio um relatório, como eu leio um livro, eu vou ler um processo. Eu vou ler de capa a capa esse processo, desde a denúncia até a última folha antes do plenário final do júri. Eu quero saber o que tem dentro do processo. E começo do início, não do fim. Vou começando e curtindo, embora toda a realidade, né, difícil falar curtir, mas eu tenho que pegar o processo e ler de uma forma interessada em entender o que está ali dentro. Quando, evidentemente, eu não conheço, né, o processo. Esse processo aqui eu nunca atuei, eu não conheço nada dele, vou fazer o plenário, eu preciso entender o que tem desse processo. Então, eu vou fazer uma leitura analítica da prova que tem no processo. Essa é a minha primeira leitura. Eu leio o processo. Terminei de ler o processo a primeira vez, eu ainda não tenho a minha convicção. Eu fiz a leitura do processo. Na segunda leitura que eu faço do processo de capa a capa, eu vou aí sim começar a cotejar, a analisar, a perquirir, a me fazer perguntas, a me questionar, a questionar o fato, a entender as coisas. Aí eu vou analisar com carinho a denúncia, os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu, analisar a prova técnica, o auto de necropsia, o auto de exame de corpo de delito, eventualmente, hoje, o que é bastante comum, as extrações dos celulares, né? Fotos que lá tenham, WhatsApps, mensagens que lá tenham, vídeos, né? O que isto, quando é apreendido com a vítima, né, o celular, ou com o réu, se é preso em flagrante, ou no mandado de busca depois, se tem alguma coisa do crime ali também, né, no celular, tanto da vítima como do réu, eventualmente câmeras de segurança que filmaram alguma situação, alguma cena que sejam levadas para o processo. Eu vou começar a analisar com um pouco mais de interpretação da forma, né, da prova, uma interpretação mais não analítica, mas crítica, comparando as coisas, analisando, refletindo, né? Esta é a segunda leitura, onde eu já vou apontando o que tem de importante em cada peça da denúncia, os depoimentos, quais são as testemunhas que falam sobre o fato, quais são as testemunhas que não sabem do fato, mas ouviram dizer do fato, ou quais são as testemunhas que falam do réu ou falam da vítima, e o que falam. Interpretando aí o auto de necropsia, principalmente quando tem faca, né, o instrumento do crime, né, a trajetória, o golpe da faca, onde foi o local do corpo atingido,
os disparos de arma de fogo, o projetil entrou aonde, saiu aonde. Eu vou ali formando um pouco, né, o conhecimento sobre como os fatos ocorreram. Né? Auto de busca e apreensão, a arma apreendida, se a arma bate ou não bate com as cápsulas deflagradas ou com o projetil colhido do corpo da vítima. Aí a gente vai analisando com um pouco mais de profundidade, então, esta prova levada ao processo. E aí termino a minha segunda leitura do processo apontando, anotando, né, e refletindo sobre aquilo que o processo traz. Na terceira leitura do processo, eu vou formar a minha convicção, né? Porque aí eu vou, mais uma vez, ler o processo e aí extrair a minha convicção sobre o que eu vou fazer em plenário. Se eu vou pedir a condenação, se eu vou pedir a absolvição ou se eu vou pedir a desclassificação. Claro, se for o caso de desclassificação, né? Então, aí eu vou, com base naquilo que eu já entendi do processo, nas versões que me são apresentadas pelas provas, sejam as provas técnicas, seja o depoimento da vítima, se sobreviveu e foi ouvida, das testemunhas, a palavra do próprio réu, que pode dizer algo também, que pode auxiliá-lo, né, numa absolvição, por exemplo, né, analisando a prova do processo, eu extraio ali o que de fato aconteceu. E extraindo o que de fato aconteceu, aí eu vou para o direito. Vejam, aí eu vou para os livros. Aí eu vou terminar de formar a minha convicção. Isto que é o fato, o que o fato me dá, é crime. Tem alguma causa excludente? Eu tenho aquilo que nós vamos analisar lá na teoria geral do crime, né, do direito penal, né? Eu tenho um fato típico, eu tenho ilicitude, não é legítima defesa, né? Eu tenho culpabilidade, isto é, não tenho um inimputável aí por uma doença mental, por exemplo, aí eu tenho que estruturar, né, o fato para dar o direito, dar a cada um o que é seu. E aí eu formei a minha convicção sobre os fatos. Né? Formada a minha convicção, e veja, o homicídio, né, já dizia Nelson Hungria, o homicídio é o crime por excelência. Né? O homicídio é o principal crime do nosso ordenamento jurídico, né? Um atentado à nossa vida, né? À vida de um membro da sociedade. Nós temos que também proteger isso, né? Porque se fala muito na liberdade do réu, se fala muito a defesa, normalmente, né? Nos familiares do réu que serão privados da sua convivência, do sustento, por alguém que vai ser preso. Ora, mas os familiares da vítima e os filhos da vítima, temos que fazer esse olhar também, e é o Ministério Público que levará esse olhar para a sociedade representada pelos 7 jurados. Então, uma vez o homicídio, né, que ele pode ser praticado das mais variadas formas, né? Nós podemos ter um homicídio doloso, né, por uma briga de trânsito, por acidente de trânsito, com dolo direto ou eventual, no atropelamento. Nós podemos ter o homicídio pela briga de vizinhos, nós podemos ter o feminicídio, né? O homicídio pela briga entre marido e mulher, companheiro, companheira, namorado, namorada. Nós podemos ter esse homicídio passional, mas nós temos, e uma realidade cada vez mais presente, o homicídio pela guerra do tráfico. Né? Que é hoje foi-se o tempo do romantismo no direito penal, no tribunal do júri, né, em que nós víamos no plenário do júri os dramas da vida, né, diária, né, o que eu acabei de dizer do marido, da mulher, do vizinho, do trânsito. Hoje, a maioria dos nossos crimes é em decorrência do tráfico de drogas. O que significa isto? É o homicídio do usuário que não pagou
o patrão, né, do traficante menor que passou a mão no dono da boca, né, das brigas entre as facções que querem uma tomar o ponto da outra, e vira, né, esta questão aí da morte pela guerra do tráfico, né, o que mais tem chamado a atenção. Mas, enfim, o crime contra a vida, ele pode ter as formas mais variadas e os motivos mais variados possíveis. Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele precisa analisar bem isto que está no processo, analisar bem a prova, né? Estudar, né? Pegar, eu gosto dos antigos também, pegar o Nelson Hungria, coleção de sebo, edição de 1958, né? Ou um grande promotor do júri de São Paulo, Edilson Mogenô Bonfim, recomendo esse livro, Do Inquérito ao Plenário, e a gente vai estudando e tentando encaixar aí na nossa atuação, então, um perfil de defesa mesmo da sociedade, como eu disse, mas atuando tecnicamente e não raro emotivamente, porque o plenário, ele também requer isso. Nós não podemos ir para um plenário defender a vida de alguém se não for com extremo respeito a esse alguém e à própria sociedade, estudando com afinco o processo e lutando para que haja a condenação se efetivamente, no nosso entender, aquela pessoa for culpada. Então, como é que nós vamos nos organizar para explicar aos jurados? Veja, eu já estou falando aqui nos meus cálculos, há 33 minutos. No júri eu tenho 1h30. É pouco tempo. Para tu explicar uma vida de um processo. Por isso que eu digo, é muito mais fácil defender, viu? Os advogados e quem quiser ser advogado. É muito mais fácil defender. Imagina numa 1h30 explicar as circunstâncias da vida das pessoas que levam elas, né, a estarem no lado do réu, no lado da vítima, extrair daí a consequência jurídica. Né? Então, nós temos que também ter uma preparação para atuar no plenário. Tá? Como é que a gente vai se preparar, então? Já falei de uma parte, é da leitura do processo, do estudo, 1, 2, 3 vezes, extrair a convicção e, a partir desse sentimento, né, analisar o nosso direito, né, porque, veja, para que a gente tenha uma noção da nossa convicção, nós temos que ter uma bagagem devida, devida eu não quero dizer com isso de idade, né? Mas a gente tem que ter um conhecimento do direito penal, obviamente, né? Daquilo que nós aprendemos na faculdade, importantíssimos ensinamentos da faculdade do direito que emprega lá no plenário depois. São os requisitos do crime, a teoria geral do crime, as consequências jurídicas, né? Então, a gente precisa entender isso cada vez mais. Precisamos estudar criminologia, né? Os fenômenos, o que leva uma pessoa a praticar crimes também, né? Quais são os fatores que desencadeiam, emocionais, sociais, etc. Precisamos estudar vitimologia também, né? A condição da vítima, né? O porquê que aconteceu aquilo na vida da vítima, a psicologia em tudo, psicologia forense, na conduta da vítima, na conduta do réu, mas principalmente nas pessoas chamadas a falar no processo como testemunhas, psicologia, para entender o porquê que a testemunha tem uma reação X ou Y, por que às vezes a testemunha diz uma coisa na polícia, não diz exatamente a mesma coisa em juízo, mas ela não está mentindo, ela está falando a verdade, mas o passar do tempo prejudica um pouco, né, a interpretação que ela tem dos fatos também. Né? Então, às vezes, ela não está mentindo, não. Ela apenas está dizendo de outra forma, porque também está sendo perguntada de outra forma. Uma coisa é como o delegado de polícia pergunta lá na delegacia, outra coisa é como
as partes e o juiz perguntam na fase da instrução, e até mesmo os jurados perguntam, que podem perguntar em plenário, né? Então, temos que estudar um pouquinho da psicologia, psiquiatria forense também, para entender a dinâmica, né? Medicina legal nem se fala, né? Nós precisamos entender o que o corpo da vítima está falando. Vejam, a vítima morta, se diz, a vítima não pode falar. Pode sim, a vítima fala muito. A vítima fala muito através do seu corpo, das lesões do seu corpo, da trajetória da bala no seu corpo. Por isso que, por vezes, a gente diz, né, a testemunha pode mudar de versão, pode dizer uma coisa, aí sim, mentindo, né, voltando atrás, faltando com a verdade, mas aquelas lesões encontradas no corpo da vítima não mentem. É a última manifestação da vítima através de um perito que vai analisar seu corpo, mas o corpo dela vai dizer muita coisa, né? Balística forense também, né? A trajetória das balas, lesões internas, enfim. Então, nós precisamos, através desse estudo todo, nos preparar para daí, de uma forma didática, uma vez tido o nosso convencimento, nós irmos para plenário. E como é que eu faço em plenário? Qual é meu roteiro em plenário? Isso tudo é a preparação para chegar lá no plenário, né? Cheguei no plenário, teve a instrução do plenário, oitiva vítima, se possível, testemunhas do réu, né? Terminou esta fase, debates. No debate, a doutora juíza, ou juiz, né, falam em juíza porque amanhã terá a fala de uma juíza, né, a juíza vai passar a palavra para o Ministério Público por 1h30. Vai dizer, doutor fulano de tal, Vossa Excelência tem a palavra por até 1h30. E aí começa o nosso trabalho. Nós temos 1h30 para nos dirigirmos aos jurados, então. E aí, de que forma eu vou explicar para os jurados o caso? Eu tenho um roteiro. E eu sigo sistematicamente esse roteiro. Qual é o meu roteiro? Tem o nariz de cera, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A gente, como a apresentação de um trabalho, a palestra, uma aula, qualquer ato da vida, né, que a gente se organiza, a gente tem um roteiro. Nesse roteiro, eu vou fazer a saudação inicial, né? Vou fazer a saudação do juiz, do advogado, do defensor público, quem está ali trabalhando no plenário, o serventuário da justiça, por vezes a brigada militar, familiares da vítima ou a vítima, né, que estejam em plenário, a assistência, né, quem está ali assistindo ao julgamento. Eu particularmente gosto do plenário lotado, gosto, né? É como dar uma aula vazia, não dá, né, professores? Falar para ninguém é brabo, a gente precisa, né, ter assistência ali, não por vaidade, mas porque é um fato importante da vida em sociedade, né, um julgamento. O Tribunal do Júri é o órgão da justiça mais democrático que existe. É o povo julgando, é o juiz leigo julgando, e o povo assistindo, né? Não tem muito povo assistindo audiência ou assistindo uma sessão do tribunal. Quem vai estar assistindo isso é mais algum interessado na causa, né? Salvo estudantes de direito, né? Mas no júri não é raro encontrar um cidadão ali que ouviu a notícia no jornal que ia ter o julgamento daquele caso que ele se lembra da imprensa e pode ir lá assistir, né? Como despertou a atenção de todos nós, com certeza, o júri do caso Bernardo, né? O júri que vai ter ainda este ano, acredito eu, lá do caso Rafael, lá em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul, ou o júri do caso Kiss, que está marcado aqui em Porto Alegre para 1º de dezembro. Então, esses fatos aí que acontecem, e o povo, às vezes, quer lá assistir. Então, importante a assistência. Faço uma saudação ao réu também, para dizer que eu estou ali como profissional para atuar tecnicamente em cima de um fato que ele praticou
ou não praticou, enfim, e que vou me posicionar de maneira técnica, de acordo com as minhas convicções, e uma saudação aos jurados. O jurado é o destinatário maior da nossa atividade em plenário. E aí eu vou começar o júri fazendo uma retrospectiva do fato. Eu preciso contar o fato, sem ainda análise de valor, mas eu preciso dizer que no dia tal, a tal hora, no local tal, mediante uma faca, ou um revólver, uma pistola, ou jogando um carro em cima da vítima, enfim, o fulano de tal, né, foi dado como em curso no crime tal. Né? Eu preciso contar esse fato. Eu preciso dizer como é que foi o crime. Eu preciso contar aquilo que a gente costuma dizer, contar a história do processo. A história do fato. Situando. E isso eu faço de acordo com aquela minha primeira leitura do processo. Lembra que eu falei? Uma primeira leitura descompromissada. Eu faço a explicação do fato. Eu expliquei o fato. Bom, uma vez explicado o que aconteceu, eu começo a entrar na prova. Eu começo a analisar o fato. Aí eu vou analisar a versão do réu. O que o réu diz sobre esse fato? Em todas as vezes que ele teve a oportunidade de prestar depoimentos, na polícia, em juízo, o que ele disse, o que ele revela, qual a desculpa, qual é a situação dele, o que ele fala sobre o fato. Se ele não falou, não foi encontrado, não prestou depoimento, fugiu, prestou depoimento só em plenário, né? Aí eu vou circunstanciar o que o réu fala sobre esse fato, em todas as fases, inclusive a última ocorrida naquele mesmo dia do júri, que é a fase do plenário. Tá? Depois disso, eu vou examinar a prova do processo. Separo a fala do réu, não tem aquela discussão, né, se é meio de prova ou meio de defesa, né? A fala do réu é meio de tudo. As palavras, principalmente aquelas ditas em plenário, uma vez ditas, estão ditas, né? Por todos, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, mas também e principalmente pelo réu. Então, o jurado vai ouvir e vai interpretar também, né? Então, a palavra do réu, sem dúvida alguma, ela é importante. Depois da palavra do réu, então, o exame da prova. E começo pela prova testemunhal. Esse é o meu roteiro. Eu vou analisar o que as testemunhas dizem em cada uma das fases, seja policial, seja em juízo. Testemunhas do Ministério Público, ou melhor, arroladas pelo Ministério Público, e testemunhas arroladas pela defesa. Vou analisar o que elas estão dizendo. E já começo aqui no momento em que abordo a prova testemunhal, já começo a indicar qual é a minha compreensão sobre os fatos. Né? Qual é a contradição da testemunha X, o que a testemunha Y fala, por que eu considero aquela prova, faço uma análise, né, do que elas estão dizendo com aquela retrospectiva do fato que eu iniciei antes. Porque testemunhas têm que vão dizer algo que se encaixa naquela retrospectiva, porque o fato é um só, e testemunhas que vão dizer algo que não se encaixam naquela retrospectiva do fato. E aí vou mostrando para o jurado onde é que está a verdade do processo, que é a verdade que norteia o meu convencimento a respeito do que eu vou fazer no processo. Tá? Então, testemunhas todas, do Ministério Público e da defesa, analiso essa prova. Depois eu analiso a prova documental. Circunstanciei o fato, analisei o que as testemunhas falam sobre o fato, agora eu trabalho com a prova documental, que esta não tem dúvida de interpretação. Né? Um documento, um auto de apreensão, o relatório da investigação,
o relatório, a perícia de local de crime, né? Fotos extraídas lá do local do crime, como é que o corpo foi encontrado, né? Se a forma como o corpo foi encontrado, com a forma em que os tiros acertaram a vítima, encaixam com o que o réu está falando? Ou não? Ou me permite uma conclusão diferente? Eu me defendi, mas o tiro é nas costas ou pelas costas. Repercute? Repercute. Eu tenho que analisar a prova para ver como é que a perícia nos aponta, o que a vítima fala sobre isso através do seu corpo, se encaixa ou não encaixa. Aí eu vou analisando, então, a prova técnica, auto de necropsia ou auto de exame de corpo de delito, vou analisar a gravidade das lesões, a partir daí eu posso ter uma qualificadora ou não, como, por exemplo, a qualificadora do meio cruel, né? Então, se analisa a prova tecnicamente. E, ao final, eu vou abordando a tese da defesa para fazer o fechamento, né? Analisei o cenário do crime, uma retrospectiva do crime, analisei a palavra do réu, analisei a prova testemunhal e a prova documental, e vídeos, WhatsApps, enfim, todo o arsenal probatório, e aí depois eu concluo, então, analisando a palavra do réu, como ela não se encaixa, né? Se for, por exemplo, a tese da negativa de autoria, se for, por exemplo, uma tese de legítima defesa, e assim por diante. Então, analiso esta prova, vamos dizer assim, e aí vou fazer a minha conclusão. A minha conclusão é justamente, em razão disso tudo, pedir a condenação ou pedir a absolvição. Tá? E não raro, depois de feito isso, já concluí, já pedi, eu vou explicar um pouquinho aos jurados as consequências de uma absolvição indevida, as consequências da condenação, tá? Porque às vezes a gente escuta muito em plenário do júri, não é nenhuma ofensa, nem nada às defesas, seja privada ou pública, mas tratando muito, né, do coitadinho do réu, que também tem filhos, que tem emprego, que esse fato aconteceu há muito tempo, ele achou um rumo na vida atualmente, que essa pena vai ser um fardo para ele, jogá-lo à criminalidade, porque as mazelas do cárcere, dos presídios, etc, etc, etc. Bom, dizer o que, então, para os familiares da vítima ou para a vítima, que nem isso vão ter, né? Então, a gente precisa também colocar as coisas nos seus devidos lugares, como defensores da sociedade que ali estão, tá? E o que primeiro deveria ter pena de si mesmo, da sua família, do seu emprego, é o próprio réu. Não fazendo aquilo. Né? Não fazendo. Né? Como na pandemia agora. Nós temos que nos cuidar. Fazer a nossa parte. Não aglomerar. Usar máscara. Eu tirei minha máscara no meu local de trabalho quando eu fui começar a falar aqui, né? Porque seria difícil. Enfim, estou no meu local, estou no Ministério Público, né? E seguimos as regras aqui, mas estou isolado na minha sala. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que cumprir com as nossas obrigações também. E o réu é o primeiro a ter que ter pena dele, da sua vida, da sua liberdade, da sua família, etc. E se não teve, nós temos que mostrar isso também lá no plenário do Tribunal do Júri. A gente tem que apontar, né? A pena, o jurado não pode julgar com pena, fazer caridade com um chapéu alheio, absolver com base na clemência que a jurisprudência aceita, mas por que clemência desse réu? Por quê? Ele não teve dele próprio, da sua família. Por que o jurado vai ter dele?
E se fosse um familiar do jurado sendo vítima desse crime? Se fosse um familiar nosso, nós gostaríamos que o júri desse clemência? Como nós devemos agir em sociedade? A lei deve valer ou não deve valer? Devemos exigir isso? Obviamente que eu estou falando disso, isso para alguém que é culpado pelo crime. Não estou tratando de inocente. Inocente, vamos pedir absolvição. Estou falando do culpado. Aquele que de fato matou. Aquele que ele não tem como negar autoria, não foi legítima defesa, ele pede clemência. E seja perdoado pelos jurados. Ele poderia ter perdoado a vítima e não disparado a arma, não ter dado a facada. Ele foi o primeiro a não agir com perdão. Então, nós temos que colocar como Ministério Público e defensores da sociedade os pingos nos is. Porque não é legal que o jurado, por clemência, absolva um criminoso. Não é a sociedade ideal que nós queremos. Né? Não é para isso que nós estudamos direito. Né? Bom, eu vou falar isso ao final para os jurados. Vou falar também das consequências da pena. Porque não raro também a gente vai ver as defesas dizendo o crime, seja para excluir uma qualificadora, né, quando não tem outra, vamos os anéis, ficam os dedos, se não dá para livrar tudo, livrar de alguma coisa. Então, quero excluir as qualificadoras. Então, eu tenho que dizer, o advogado vai lá e diz, o crime de homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30, o sujeito pode pegar 30 anos de prisão. Se afastarem as qualificadoras, a pena é de 6 a 20, ele já fica com 20 anos. Bom, vocês estudaram em penal a aplicação da pena, né? Para chegar na pena máxima, olha, eu nunca vi. As penas partem do mínimo. Um homicídio qualificado, 12 anos. Ele vai cumprir de 12 a 30? Como é que é o sistema para aplicação de pena em regimes iniciais de cumprimento da pena? O sujeito cumpre pena no Brasil? Cumpre. Nós conseguimos olhar para a sociedade e dizer: o criminoso cumpre a sua pena no Brasil integralmente. Que modelo é esse? Que nós temos progressões de regime, de 2/5, 3/5, se é hediondo ou não, 1/6 se não é hediondo, um homicídio simples é 1/6, em que o sujeito cumpre uma parte da pena em regime fechado e quando sai não tem mais vaga no semiaberto, ou é tornozeleira eletrônica e ele está numa prisão domiciliar. Ou ele está no presídio que não tem limite e ele continua lá dentro do presídio praticando crimes com o uso de um celular. Então, é difícil cumprir uma pena efetivamente no Brasil. E isto retroalimenta a criminalidade. Mas a solução, então, não é condenar nem prender. Não, a solução é lutar por um sistema melhor a cada dia. A solução é lutar para que os órgãos e os poderes de Estado criem melhores estabelecimentos penais para que, de fato, se cumpram a pena, que a nossa legislação penal seja reformulada para impedir que a impunidade se faça através dela, mesmo quando nós tenhamos uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e para que nós possamos, de fato, punir quem deva ser punido. Tá? Me estendi, professor Robson, mas era mais ou menos isso o que eu me propus a falar. Peço escusas aí por ter avançado no tempo e muito obrigado, agradecer mais uma vez a oportunidade que me deram. Doutor Luciano, não tem do que se desculpar, nós que agradecemos a sua brilhante explanação, né? Eu acredito que a sua fala deve ter inspirado, com certeza, muitos de nossos alunos
nesta que é uma importantíssima, né, missão na construção da justiça e que fica a cargo, né, do Ministério Público. É muito valoroso ver a sua, né, o seu brilho, as suas convicções sendo compartilhadas aqui, e é isso que, de alguma forma, vai fazer, né, essa transformação, vai trazer sentido a muitos de nossos alunos que, de alguma forma, aspiram, quem sabe, no futuro, estar aí também no Ministério Público. Eu quero lhe agradecer a sua generosidade, acima de tudo, por ter aceito o convite, por ter estado conosco, porque, de certa forma, a gente sabe dos compromissos, não são poucos, né, que o senhor tem, inclusive aí já está com, né, o seu cronograma de júris meio que, né, já na mão, o sinal de que tem muito trabalho, tem muito serviço aí né, nos próximos meses, até pelo fato de termos essa demanda, né, aí represada em face da não ocorrência, né, dos plenários do Tribunal do Júri. Eu acho que ficou claro aqui na sua fala que, de alguma maneira, quando se fala de um caso penal para um conselho de sentença, cumpre a missão aqui de esclarecer, de alguma forma, o caminho do crime. Eu sempre também, quando tenho oportunidade de fazer uma fala sobre isso, eu tenho o cuidado de dizer ao pessoal, o crime tem um caminho, ele se projeta a partir desde de uma cogitação, depois disso vem né, a busca pelos meios, há uma execução, há toda uma lógica por detrás do crime. E, de alguma forma, isso tem que ser representado, ser esclarecido, ser compartilhado com o Conselho de Sentença. E isso vai ser feito a partir do encontro com as provas, e o olhar, a sensibilidade de interpretar as provas é que vão nos dar aqui a condição de entender o caminho do crime e, ao final, dizer da responsabilidade do autor. Então, acho que a sua fala vem justamente demonstrar isso, ou seja, contar uma história não tem muita novidade, tem o começo, o meio e o fim, né, e precisamos ser claros nessa apresentação, e, acima de tudo, acho que ficou claro pela sua fala também, de nada adianta o processo trazer inúmeras informações se quem vai ali, de alguma forma, exercer a oratória não ter as suas convicções, né? Então, acho que o senhor falou várias vezes aqui a importância de ter convicções. Eu acho que para um estudante de direito, alguém que busca uma formação nesta área, acima de tudo, é preciso primeiro acreditar em si, para daí poder convencer o outro, né? Então, muito obrigado pelas suas contribuições aqui. Eu até tinha algumas observações a fazer, mas, enfim, até pelo adiantado da nossa hora, eu também fico por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez e deixo aqui a palavra para o Pedro, também para as suas considerações finais. Boa noite, então, de novo, né? Doutor, acho que a exposição realmente ela foi muito boa, e é bom a gente ver a questão de atuação mesmo, né? Do preparo, do dia a dia, que o júri, na verdade, ele não é simplesmente tu ir a plenário, né? É toda a preparação anterior, a leitura do processo, a intensidade, e se mostrar ali, né? E se botar de corpo, né, e alma no caso em si. Agradeço muito as palavras. Eu ia abrir de questão para, na verdade, acho que tem uma pergunta, uma mão levantada, não sei se a gente pode abrir para pergunta, acho que é do Matheus. Eu estou à disposição. Matheus Kaiser aqui. Ele levantou a mão, eu não sei se ele está aí ainda. Boa noite. Sim. Pode encaminhar, Matheus. O professor falou sobre os homicídios envolvendo o tráfico de drogas. Isso me lembrou uma entrevista do Auri Lopes, que eu li esses tempos. Eu gostaria que fizesse um comentário, então até achei no site, eu vou ler o trecho do Auri e gostaria de ouvir então a tua opinião. Vou ler o trecho. Também deveríamos ter um tipo penal específico de homicídio relacionado ao tráfico de drogas, não como um crime doloso contra a vida, mas qualificado pelo resultado e não mais julgado pelo júri.
isso tem entulhado as varas e desvirtuado o próprio fundamento da existência do júri no Brasil. Então, eu fiquei pensando, e essa seria a pergunta, se haveria razão para essa diferenciação do homicídio em razão do tráfico, se haveria um porquê dessa retirada da competência do Tribunal do Júri nesse tipo de crime. Olha, Matheus, obrigado pela pergunta. Desculpa, eu vou até incluir uma pergunta, uma dúvida que se tem muito, e é até um questionamento que eu iria fazer para o doutor, sobre também a expansão dos crimes que vão a júri. O doutor falou no início da fala que está estudando muito a questão do crime organizado, das lavagem de dinheiro e tudo mais. Com a pergunta do Matheus, o doutor acha que seria possível ou, entre aspas, benéfico, né? Vamos botar assim, como é que o doutor vê a questão de possibilidade de expansão de crimes a serem julgados por júri e volta mesmo para organizações criminosas ou crimes de corrupção, colarinho branco, algo do gênero? Perfeito. Eu sou um defensor do Tribunal do Júri, então me parece assim, né? Essa posição do professor Auri Lopes Júnior, que a gente acaba, nos casos aqui também, ele advoga aqui em Porto Alegre, né, também no Tribunal do Júri, a gente acaba se encontrando por aí. Né? Eu não concordo com ela, vou ser bem franco e objetivo. Né? Primeiro, teríamos que mudar a Constituição. Né? A Constituição fala que o Tribunal do Júri julga os crimes de dolosos contra a vida. Né? O crime, a morte decorrente da guerra do tráfico é dolosa contra a vida. Né? Não há um préter-dolo aí, culpa no antecedente e dolo no subsequente, como dá a entender aí essa entrevista. Né? Eu não li toda ela. A menos que ele esteja falando de alguém que, o traficante que fornece a droga ao usuário que de overdose morre. Não me parece seja este o exemplo que ele dá, né? Até porque, para mim, haveria um dolo eventual aí, se assim for, e nem culpa, seria também crime doloso contra a vida. Mas, se eventualmente cogitasse de uma culpa, já não seria competência do Tribunal do Júri. Então, assim, eu não vejo por razão para extrair do Tribunal do Júri para ir para uma competência de uma vara criminal comum, que também está sobrecarregada, e sobrecarregá-la ainda mais. E parece que é um crime doloso contra a vida e, como tal, deva ser julgado. E a Constituição Federal fala: todos os crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri. Então, este é um crime doloso. Se no caso concreto não for doloso, bom, aí já não é da competência do júri por não ser doloso. Sobre o que o professor Pedro nos traz, olha, professor, eu vejo com muita simpatia a expansão. Tá? Por que isso? Olha, quem estuda o crime organizado, lavagem de dinheiro, nós estamos falando em alguns pontos específicos, como a corrupção. Né? A corrupção praticada por organizações criminosas, pelo crime organizado. O crime organizado não existe só para o tráfico. Né? É uma modalidade do crime organizado, mas tem corrupção. E os noticiários aí retratam muito bem. Né? Enfim, alguns casos de repercussão nacional, né, envolvendo corrupção. E a lavagem de dinheiro também. Então, veja, eu vejo com bons olhos a possibilidade de o povo julgar casos de corrupção. Mas não qualquer corrupção, uma grande corrupção, né, e que se respeitasse a soberania do Tribunal do Júri, neste caso. Né? Não sei se consequências que a gente viu em grandes operações nacionais seriam as mesmas se houvesse um julgamento pelo Tribunal Popular. Então, assim, eu sou defensor do Tribunal do Júri para todos os crimes dolosos contra a vida, que se mantenha assim, que não se mude. Sou simpático à possibilidade de ampliar o julgamento para outros casos assim de grande impacto social. Deveríamos refletir sobre isso.
Perfeito, perfeito, doutor Luciano. De repente, Bruno, tu finaliza? Bah, já vi no Bruno uma grande qualidade aí, tá comemorando o tetracampeonato gaúcho. Achei que Depois de colores aí, meus colegas colorados. Tô todo de azul aqui, ó. Acho que a live vai cair. Acho que eu tenho que fechar a live nesse momento. Doutor Luciano e o Bruno faz questão de virar a canequinha mostrando o escudo do Grêmio, né? Eu vi, por isso que eu falei. Temos que aguentar ele toda quinta-feira com essa flauta agora, né? Mas eu também, olha, eu em sala de aula, como professor também, não escondia meu time. Tranquilo. Mas só para finalizar, então, agradecer a participação do Dr. Luciano, agradecer também a participação de todos os que assistiram, né? E lembrar vocês que a gente vai dar seguimento ao longo da semana a todas as atividades. Após as falas dos palestrantes, o formulário de presença ele é disponibilizado, tá? E a gente precisa 75% de presença para fins de certificação. E semana que vem temos, amanhã temos, né, mais uma participação às 18 horas, de novo, mesmo link, tá? Qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição novamente. Agradeço aí ao colega gremista, Dr. Luciano, né? Um forte abraço e vamos comemorar hoje de noite depois. Mais um pouco. Obrigado, doutor Luciano. Até a próxima, então. Grande abraço, sempre à disposição aí dos amigos aí para essas questões que são caras aí para nós do Ministério Público. Obrigado mesmo. Um abraço, boa noite, um abraço para os alunos aí. Saudações e parabéns aos gremistas.